Se você se apaixonou pela primeira temporada de Bridgerton, aquela atmosfera gostosa de fofoca, com direito a escândalos, cenários e figurinos de época e, é claro, os personagens envolventes, se prepare para se encantar mais uma vez com a segunda temporada, que vai focar num novo membro da família protagonista que vai bater de frente com o amor e a razão. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca da Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a segunda temporada de Bridgerton, que vai focar no personagem Anthony Bridgerton, o Visconde e o irmão mais velho da família, e a sua jornada para encontrar a esposa adequada. Junto nesse arco, a série apresenta novos personagens que te cativam de imediato, sem deixar de lado o elenco já apresentado na temporada anterior, que ganha um espaço maior nesses novos episódios, trazendo novas informações, ditando novos passos para cada um, além de novas descobertas, mais escândalos e ganchos imperdíveis para as terceira e quarta temporadas já confirmadas pela Netflix. Este vídeo vai conter spoilers, que eu vou dar detalhes sobre todo o enredo dessa nova temporada, então se vocês querem saber mais sobre a segunda temporada de Bridgerton, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir os novos episódios dessa série e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Posso dizer aos fãs da história da Julia Quinn que a segunda temporada de Bridgerton tá maravilhosa. É tudo perfeito? Não, eu tenho algumas observações a se fazer aqui, mas eu posso dizer que o ponto forte aqui dos novos episódios é o desenvolvimento dos personagens, que te conquistam com suas respectivas subtramas, e especialmente o romance e a química fortíssima do casal de protagonistas, o Anthony e a Kate. Já adianto a vocês que essa segunda temporada é baseada e inspirada no livro Os Bridgertons, O Visconde que Me Amava, e caso você tenha lido, obviamente você já vai fazer as comparações automaticamente. Eu confesso que eu tô na metade do livro, mas já posso adiantar que há mudanças sim, eles fizeram várias adaptações para se adequar aqui dentro da série. E por se tratar de uma série de televisão, lógico, a gente tem um material aqui bem forte do casal de protagonistas, o Anthony e a Kate, mas a série não deixa de lado os demais personagens que foram apresentados pra gente na temporada anterior, mesmo que a aparição desses personagens seja um pouco mais branda, superficial na obra original. Essas escolhas foram feitas com o objetivo de não deixar nenhum personagem de escanteio, já que eles conquistaram o público na série. Por exemplo, como deixar de falar da Heloise e da Penélope, duas personagens super cativantes e de peso na série. Mesmo que elas não apareçam ou apareçam muito pouco no segundo livro, não tem como não falar delas aqui na série, já que elas foram apresentadas na primeira temporada e elas têm um grande peso aqui na história, entendem meu ponto de vista? Então, assim, no geral, cada personagem ganha o seu devido espaço na tela, sendo que alguns ganham um enredo um pouco mais forte que os outros, mas isso eu vou explicar mais pra frente. Bridgerton apresenta nessa segunda temporada novos personagens como a Kate e a Edwina, as irmãs Sharma, que saem da Índia para participar da temporada de bailes de Londres, e elas vão ficar sob o teto e os cuidados da Lady Danbury. A Kate, ela é meia-irmã da Edwina, ela é fruto do primeiro casamento do seu pai, que logo depois casou com a Mary, a sua madrasta. Só que a Kate, ela sempre foi tratada como filha de sangue, não há distinções entre as irmãs, o que deixa esse laço fraternal ainda mais forte. Com a perda do pai e o luto da madrasta, a Kate, ela acaba tomando as rédeas da família e promete cuidar da irmã, garantindo um casamento perfeito para ela. No entanto, a primogênita, ela guarda um segredo aí com relação da família Sheffield por parte da madrasta, por conta do distanciamento dessa família, porque eles foram contra o casamento da Mary com o pai da Kate. E se a verdade vir à tona, isso pode prejudicar o destino de todas, especialmente da Edwina. Todos os detalhes envolvendo sobre a família Sharma ganham um bom desenvolvimento nessa segunda temporada, que vai resultar em reviravoltas muito interessantes que acontecem na hora certa, no momento certo, tornando um ponto positivo aqui ao enredo e também criando dúvidas com relação às atitudes dos personagens envolvidos. Com os traumas, a dor da perda, a Kate, ela se abdica da sua felicidade, do seu futuro matrimônio, para garantir um futuro brilhante
para sua irmã, um casamento perfeito para ela. Ela cria, né, todo aquele amor em volta da Edwina, aquela atmosfera de contos de fada que alimenta as ilusões da irmã mais nova, mas também acaba criando obstáculos que podem machucá-la. A Edwina é aquela personagem extremamente inocente, encantadora, perfeita aos olhos de todo mundo. Não é à toa que ela é intitulada pela rainha como o diamante bruto da temporada de bailes, e também a rainha vê ela como um grande desafio para se destacar nessa temporada e calar a boca da fofoqueira Lady Whistledown, cuja identidade a ser descoberta se torna o grande objetivo da rainha aqui. Ela vai correr atrás para descobrir quem está por trás dos artigos. Como eu disse, o laço fraternal entre essas irmãs é muito forte, mas essa relação vai sofrer abalos com a chegada do Anthony, que deseja tornar a Edwina sua esposa adequada e perfeita. No entanto, o amor vai falar muito mais alto entre ele e a Kate. Claro que a Kate jamais prejudicaria a felicidade da irmã propositalmente, mas ela acaba errando com ela à medida que ela vai escondendo seus sentimentos, vai abrindo mão da paixão que ela tem pelo Anthony, que aqui na série é camuflada pelo ódio entre os dois. E isso acaba machucando a irmã, né? Porque todo mundo à volta começa a perceber o que tá acontecendo e a Edwina é a última a saber. Então aqui ela é colocada numa posição bem desfavorável, resumindo, no papel de trouxa. Por mais inocente que ela seja, a Edwina ela apresenta uma maturidade tão forte e engrandecedora em como ela lida com essa situação, principalmente no instante em que os segredos da família vêm à tona e ela descobre sobre o amor entre a irmã e o Anthony. Então tá aí uma personagem que vai te surpreender nessa temporada. Outro detalhe da obra original que ganha uma boa adaptação e desenvolvimento aqui nessa segunda temporada de Bridgerton é o passado trágico que choca a família, especialmente o Anthony. A morte do patriarca, o Edmund Bridgerton, choca todo mundo, especialmente pela forma como ele morre. Ele é picado por uma abelha e perde a vida em segundos nos braços do Anthony, deixando o filho mais velho atônito, enquanto a matriarca Violet, ela entra num estado profundo de dor e depressão, sem saber como seguir em frente, né, sem o grande amor da sua vida. Por conta dessa grande perda, o público passa a entender a razão para o Anthony ter se tornado avesso ao amor, uma vez que ele não quer que a sua futura parceira passe pelo que a mãe passou e vice-versa. E além disso, na época, o Anthony ele teve que tomar todas as responsabilidades para si, ainda muito jovem. Ele perde o pai quando ele tinha 18 anos e é por conta disso, né, de todas essas responsabilidades, que ele abre mão da sua própria felicidade, né, tem esse amor incondicional à família e quer garantir a felicidade para a mãe, para os irmãos e para as irmãs. E é por conta desse passado traumatizante que o Anthony fica fechado para as alegrias, para sua própria felicidade, fica aberto à libertinagem, para não se afeiçoar a ninguém, mas é uma virada de chave que acontece quando ele conhece a Kate, que faz ele sentir aí um borbulho de emoções e deixa o personagem dividido entre seguir o seu plano e encontrar apenas uma esposa adequada, sem amor verdadeiro, ou finalmente se entregar à sua felicidade e viver esse romance com a Kate que fica cada vez mais forte. Aliás, gente, eu preciso fazer uma observação. Eu percebo que os fãs da autora Julia Quinn colocaram o símbolo da abelha para representar aí a história do Anthony, o amor entre o Anthony e a Kate, mas eu não concordo 100%. Eu entendo, tem a cena, né, tanto na série quanto no livro, em que a Kate é picada pela abelha, deixa o Anthony ali em colapso nervoso, achando que a história vai se repetir, o que aconteceu com o pai vai acontecer com a Kate, né? Tanto que é uma cena assim bem marcante na série e no livro. Só que assim, gente, eu não colocaria a abelha para simbolizar aqui o romance de ninguém. É uma abelha assassina. Olha a tragédia que causou na família Bridgerton, matou o patriarca, traumatizou o Anthony até agora, que não queria ser feliz com ninguém. Então assim, tudo bem, sabe? O pessoal colocou tal, mas eu não colocaria para representar aqui esse casal maravilhoso. Mas ok, foi só um desabafo. Sem dúvidas, a segunda temporada de Bridgerton é carregada pelo casalzão da vez, a Kate e o Anthony, e os fãs não poderiam ficar mais que satisfeitos. A atriz Simone Asher, ela faz jus à personagem, que traz irreverência, ousadia, né? Ela é maravilhosa. A Kate é aquela personagem teimosa, orgulhosa, ela não abaixa a cabeça, ela sabe a hora em que ela tem que ficar quieta, ela não aceita ordens de segundos e terceiros que não sejam próximos a ela, como a irmã, a mãe, a Lady Danbury. Então assim, ela é uma personagem que tem uma personalidade aqui bem forte mesmo. Em alguns momentos eu acho
acha a Kate bem cabeça dura, mas devido a todo o seu histórico, a gente entende por que ela é dessa forma. Se o ator Jonathan Bailey já havia conquistado a gente lá na primeira temporada, meus amores, nessa segunda temporada você vai se apaixonar de vez pelo Anthony e toda a sua jornada rumo ao amor. Se tem uma coisa que essa nova temporada de Bridgerton sabe fazer, é trabalhar a química fortíssima entre os atores e os personagens que eles estão interpretando, que é avassalador aqui nessa série. Tudo nos detalhes aqui, a troca de olhares entre o Anthony e a Kate, a aproximação dos corpos, dos rostos, um falando ali perto do ouvido do outro. Tudo isso aumenta a tensão sexual entre os dois de uma forma tão avassaladora, tão forte, que a gente tá assistindo, a gente sente isso em cada episódio e é impossível você não torcer por eles desde o início. Esse desejo fortíssimo entre os protagonistas ganha uma excelente crescente por conta das trocas de indiretas, provocações, farpas, que ganha essa camuflagem do ódio, que faz surgir essa paixão que transcende pro amor que os dois tentam negar a qualquer custo. No entanto, por mais que a química entre o Anthony e a Kate seja maravilhosa, eu amei. Eu achei que a série acabou falhando em estender demais essa expectativa e tensão entre os dois, né, resultando no final feliz ali apenas na reta final. E eu tô dizendo isso por quê? Porque o primeiro beijo do Anthony e da Kate acontece no 6º episódio, no final do 6º episódio. Detalhe, a temporada só tem 8 episódios, resultando no final feliz dos dois apenas nos minutos finais do último episódio, gente. Dá muita agonia, porque a gente fica naquela expectativa ali para ver os dois juntos o mais rápido possível, e a gente só acaba desfrutando isso de uma forma muito corriqueira. Eu gostaria que a série tivesse antecipado um pouco a declaração de amor dos dois pra gente aproveitar os dois juntos aí por mais tempo. Infelizmente isso não acontece, mas ainda assim a história fica muito boa, é muito bom vê-los juntinhos ali no final. Eu só queria que a série tivesse aproveitado mais os dois juntos antes, um pouquinho antes e não apenas no finalzinho. Uma sequência que talvez possa dividir as opiniões dos espectadores é o fato da série ter chegado ao ponto do Anthony ter pedido a Edwina em casamento naquela sequência que acontece em Aubrey Hall, na casa de campo da família Bridgerton, que convida várias famílias para passar ali uma semaninha ali, para descansar, inclusive as irmãs Sharma. Eu, sinceramente, achei essa cena um pouco de mau gosto, porque fica nitidamente claro que o Anthony tá fazendo esse pedido por livre e espontânea pressão, só para seguir o seu plano, para poder se afastar da Kate, machucar os sentimentos da Kate também e iludir ainda mais a Edwina, que tá toda caidinha e encantada pelo Visconde. A cena do casamento traz ótimas reviravoltas, porque é no altar que a Edwina percebe que tá rolando alguma coisa entre o Anthony e a Kate por conta das trocas de olhares que os dois têm, que é uma cena tão forte, tão linda, mas ao mesmo tempo triste, porque a Edwina tá ali totalmente no papel de trouxa, e no momento que ela percebe, ela trata essa situação assim com tanta maturidade, mas ao mesmo tempo ela não deixa de expor a mágoa que ela tá sentindo pela irmã, né? Não só pelos segredos com relação à família, mas por ela ter escondido os sentimentos que ela tem pelo Anthony. Então assim, se a Edwina não te conquistou no começo da série, é nessa cena que ela te conquista. Como a história se passa nos anos 1800, o cancelamento de um casamento se torna um dos maiores escândalos na sociedade, né? E isso acaba manchando aí um pouco as famílias envolvidas. Então a série faz questão de desenvolver e pontuar, mostrando aí como a família Bridgerton e a família Sharma tentam apaziguar essa situação, tentam resolver aí esse caos e fazer as pazes para que as pessoas não fiquem aí olhando torto, não fiquem se distanciando deles. O último episódio, ele é grandão, tem 70 minutos de duração e é marcado pelo baile que é dado pela família Featherton, que traz aí novos escândalos, descobertas, brigas, mágoas e, é claro, o tão esperado final feliz do Anthony e da Kate. Eu gostaria que a série não tivesse deixado para a última hora, eu queria ter visto o casamento dos dois, infelizmente isso não acontece, mas também eu gostei muito de ter visto aí a tão esperada declaração de amor que um faz pro outro, ver os dois juntinhos, casados, porque passa aí um tempinho, a gente já vê os dois casados, o Visconde e a Viscondessa, então isso deixa os corações dos fãs de Bridgerton bem quentinhos e bem satisfeitos. E só pra matar a curiosidade, da mesma forma que acontece no livro, acontece aqui na série, que antes de acontecer toda essa declaração e os dois ficarem juntos, a Kate sofre um acidente no
livro ela também sofre, aqui rola uma adaptação, acontece de um jeito diferente, mas é aqui que faz a virada de chave pro Anthony, né, que a ficha dele finalmente cai, ele vê o quanto ele tá apaixonado por ela, o quanto ele teme perdê-la, né, se acontecer alguma coisa de pior com ela. Então, só pra deixar claro aqui que essa cena tá encaixada aqui nessa segunda temporada. Fechando o arco do Anthony e da Kate, agora vamos falar dos demais personagens, começando por duas personagens que ganharam um grande foco aqui nessa segunda temporada, que é a Heloise e a Penélope, que ganham força aqui nesses novos episódios e eu gostei bastante. Então, logo no primeiro episódio, a gente vê a Heloise se preparando para debutar em frente à rainha, o que a deixa extremamente nervosa, porque a gente sabe que casamento não é o objetivo dela, o que faz essa personagem tomar novos rumos e mergulhar ainda mais em assuntos feministas, acadêmicos e intelectuais, e faz com que a Heloise também se aproxime de outras pessoas fora do seu círculo social. Além disso, a Heloise continua com aquela obsessão em querer descobrir a identidade da Lady Whistledown, e com isso ela acaba conhecendo o Theo Sharp, que é um rapaz que trabalha na tipografia onde os artigos da Whistledown são impressos. Então vai ocorrer aí uma aproximação entre os dois que vai despertar o desejo da Heloise em querer aprender mais sobre esses assuntos intelectuais, a debater as mudanças a serem feitas na sociedade, mas também vai despertar aí uma chama interessante na Heloise, né? O que acaba deixando no ar se pode rolar ou não um interesse amoroso entre ela e o Theo. E do outro lado a gente tem a Penélope, que continua maravilhosa, continua sendo uma das minhas personagens favoritas, e aqui ela tem que lidar com várias coisas nessa segunda temporada, como o aumento da visibilidade da Lady Whistledown na sociedade. Para quem não se lembra, a Penélope é a Lady Whistledown. Ela também tem que lidar com a rainha, que tá ali obsessiva em descobrir a identidade da fofoqueira. Ela também tem que lidar com as artimanhas da mãe, a Portia, que tá garantindo ali o futuro da família após a morte do pai, e também com a chegada do novo Lord Featherington, que é o primo Jack. E também a Penélope vai lidar ali com o retorno do Colin e o amor que ela nutre por ele. Infelizmente, o final da temporada é marcada pela briga entre as melhores amigas, gente. É um momento aí que pelo menos me deixou muito triste, eu não queria que acontecesse, mas aconteceu e deu aquela chacoalhada. A Heloise descobre que a Penélope é a Lady Whistledown, e isso acontece por quê? Porque a rainha acredita que a Heloise seja a verdadeira fofoqueira e deixa a personagem encurralada, porque isso pode prejudicar não só ela, como a família todinha. E a Penélope fica desesperada ali porque tá vendo a melhor amiga ali se ferrar. E aí, para poder afastar ela, ela acaba escrevendo um artigo ali expondo a Heloise, o segredo dela, a aproximação dela com o Theo, e isso chega aí nos ouvidos da sociedade toda. E quando a Heloise vai encaixando as peças do quebra-cabeça e descobre que a melhor amiga é a Lady Whistledown, ela fica extremamente irritada, ela lembra do artigo que escreveu, né, tipo, expondo o segredo dela, ela fica magoada com a Penélope e elas trocam palavras bem duras ali, né? A Heloise joga na cara tudo que tá sentindo ali pela Penélope, né, inclusive chega a falar que a Penélope merece mesmo ficar de escanteio nas temporadas de baile, não ser chamada para dançar, e a Penélope também joga na cara dizendo que a Heloise vive na própria bolha, o que é verdade, e que pelo menos ela tá fazendo alguma coisa e não fica só falando, como é o caso da Heloise. Enfim, é uma cena aí bem marcante, tem uma briga bem intensa e eu fiquei bem chateada e eu já não vejo a hora delas fazerem as pazes na terceira temporada. Agora vamos falar sobre os outros irmãos Bridgertons, o Benedict e o Colin, que também ganham arcos interessantes aqui nessa segunda temporada. São enredos um pouco mais brandos, mais superficiais, mas eles não deixam de participar aqui da história. Então aqui, apaixonado por pintura, arte e quadros, o Benedict, ele vê a oportunidade de poder seguir em frente aí com a sua vida e ele acaba se inscrevendo para poder entrar numa escola de artes renomada de Londres, e ele fica super feliz quando ele é aceito, o que abre a mente do personagem. Ele fica ali super participativo das aulas, é aberto a outros tipos de experiências também, inclusive tem uma cena muito boa que ele aparece dopado no jantar por conta de um chazinho especial feito pelo Colin, e ele vai lá e coloca um pozinho a mais ali e fica completamente dopado no jantar. É muito engraçado, o pessoal nem sabe o que tá acontecendo
acontecendo com ele e ele tá ali todo avoado. E isso é muito, muito divertido. Além disso, eu continuo gostando bastante da relação e da cumplicidade do Benedict e da Heloise, que continua forte aqui nessa segunda temporada, justamente pelo fato deles terem assuntos e pensamentos em comum e o desejo de conquistar o seu próprio espaço na sociedade. No entanto, o Benedict, ele sofre uma grande decepção quando ele descobre que ele foi aceito na escola não por seu próprio mérito, e sim pelo fato do Anthony ter doado uma grande quantia de dinheiro para a escola. E o Anthony admite isso, mas ele não deixa de falar que ele tem uma grande admiração pelos sonhos e o talento do irmão. Mas ainda assim o Benedict, ele fica magoado, ele fica chateado com toda essa situação. A gente vê a cena em que ele se sente ali arrasado, fica até sem graça e desiste de continuar pintando. A gente vê a cena dele fechando ali a caixinha de tintas. Eu acredito que a terceira temporada foque mais nesse personagem, se eles seguirem o terceiro livro, que é focado nele. Então a gente vai ter mais detalhes a respeito dele, se ele vai voltar ou não para o mundo da arte e se também ele vai finalmente encontrar o seu verdadeiro amor. Já o Colin, ele continua com um arco satisfatório aqui nessa segunda temporada, nada muito grandioso. A gente viu que depois da decepção que ele tem com a senhorita Thompson, ele vai embora, vai viajar no final da primeira temporada e aqui ele retorna com várias histórias e aventuras que ele viveu, pela Europa, pelos vários países que ele passou, mas também ele retorna com várias reflexões sobre o que ele deseja fazer e quem ele quer se tornar daqui pra frente. E para dar esses novos passos, o Colin decide visitar a Marina Thompson, que agora tá casada, teve os seus filhos, e a gente lembra que eles se separaram por conta do escândalo da gravidez dela na temporada anterior. Então o Colin, ele reaparece ali para pedir desculpas, pela forma como eles se distanciaram, Só que o Colin, ele é aquele garoto ainda muito sonhador e a Marina já tá em outra fase, numa fase mais realista, pé no chão, que ela tá seguindo com o plano dela e ela usa até palavras duras ali para conversar com o Colin, que aceita ali o que ela diz assim abertamente, porque ele precisa mesmo encerrar essa história, colocar um ponto final para poder seguir em frente. E com isso, o Colin, ele abre sua mente e mergulha de vez nas novas oportunidades que aparecem, nas novas chances, como o caso, de investir nos negócios do novo Lord Featherington, o primo Jack. Só que por pouco, por sorte, ele não cai numa enrascada ainda pior, porque ele descobre a tempo sobre as falcatruas do novo Lord Featherington. Ele expõe as negociações sujas e pede até pro cara ir embora da cidade para não manchar a reputação da família Featherington, porque elas não merecem, especialmente a Penélope. Fãs de Bridgerton, tenho que dizer a vocês que está difícil shippar Colin e Penélope, viu? Gosto muito dos dois juntos e separados, mas esse chip aqui tá difícil de acontecer, Porque o Colin deu uma mancada master ali no último episódio, durante o baile dos Featherington, em que ele tá numa rodinha de amigos e ele acaba soltando, falando que jamais cortejaria a Penélope, só porque os caras vê ele dançando com ela ali na pista de dança, e ele pega e solta isso, e bem na hora que a Penélope tá passando, ela escuta e fica ainda mais magoada, porque acontece depois da briga que ela tem com a Heloise. Então assim, foi sacanagem. O fato é que o Colin, ele é um ótimo personagem, eu gosto dele, ele tem potencial, mas é uma potência que ainda não tá sendo bem explorada aqui na série. O personagem, ele dá um passo certo pra frente e dois errados pra trás, E eu espero que ele progrida mais e melhor na terceira temporada. Então vamos aguardar e ver o que ele vai fazer daqui pra frente. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre a segunda temporada de Bridgerton, que tá disponível na Netflix. Gostei bastante dos novos episódios, apesar de eu ter feito uma ressalva ou outra. Isso não quer dizer que eu tenha odiado, jamais. Eu amei, eu engoli todos os episódios. Eu fui assistindo um atrás do outro, não é nada cansativo. Vocês vão amar Kate e Anthony do começo ao fim, aquela química maravilhosa, aquela tensão forte. Os outros personagens também continuam adoráveis. Os maiores destaques para mim foram a Penélope e a Heloise. Continuo amando o Benedict. O Colin também é fofinho, precisa melhorar? Precisa, mas continua no meu coração. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curta bastante, deixe seu like aqui pra mim porque é muito importante. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir a nova temporada de Bridgerton. E se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!